Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 da noite, com debates, temas importantes, não é? Com relação aos assuntos que estão na pauta aqui das cidades da Baixada Santista e, claro, temas importantes para o Brasil também. Lembrando sempre que às 1h30 da tarde começa o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, sempre com personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, passando pelas nossas bancadas e junto com você, discutindo e debatendo o crescimento, o desenvolvimento da região e do país. Com prazer, nesta edição, a gente abre espaço para discutir a atuação na área social, especialmente do poder público da Prefeitura de Santos. Para falar sobre esse tema com muita profundidade, a gente com prazer tem aqui no programa, recebe com satisfação, a secretária de Ação Social da Prefeitura de Santos, secretária Rosana Russo. Boa noite, prazer tê-la aqui, secretária, tudo bem? Boa noite, prazer é meu. Quem faz companhia aqui, vai colaborar comigo nessa edição do painel regional, a jornalista Verônica Mendrona. Tudo bem, Verônica? Prazer ter você também aqui com a gente. Tudo bom, Moturão? Boa noite. É sempre um prazer muito grande discutir os assuntos relevantes aqui para a nossa Baixada Santista, especialmente para a nossa cidade de Santos. Muito bem, obrigado, Verônica. Obrigado também à secretária por estar conosco, né? Com certeza você vai acompanhar aí do outro lado uma série de questões, de assuntos interessantes e importantes relativos aqui ao dia a dia da cidade, mais especificamente, claro, a área de assistência social ou de ação social, né? Bom, secretária, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Centro Pop. Centro Pop. Centro Pop, que é uma especialização, uma área especializada aí da sua secretaria e que atua mais direcionada às pessoas em situação de rua. Hoje não se fala mais em moradores de rua, não, em população de rua. Não se usa mais essa terminologia, é uma mudança aí, né? Por que houve essa alteração aí na terminologia? Isso, porque a gente entende que a pessoa ela não é de rua, né? Está na rua, é uma situação dinâmica que pode mudar a qualquer momento. Perfeito. Bom, o Centro Pop, ele já existia em gestões anteriores, foi uma criação dessa administração, da sua gestão. O que a gente pode falar sobre isso? Nós estamos inaugurando, a gente inaugurou agora, então é um equipamento, um serviço novo. É um serviço que a gente estava precisando mesmo implantar, porque é um centro-dia. Na verdade, é um local onde a população em situação de rua pode passar o dia. Então, ela pode fazer uma série de atividades, de ações socioeducativas, atendimento psicossocial. A Secretaria de Cultura está em parceria com a gente. Então, tem teatro, outras atividades culturais. E, secretária, como tem sido essa primeira semana de trabalho? Tem surpreendido? Qual a maior dificuldade? Imagino que essa população seja um pouco dispersa, ou estou enganada e realmente elas praticam as atividades, ficam focadas? Não, nós inauguramos na quinta-feira, na sexta nós organizamos, na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei às 8, as pessoas já estavam esperando na porta. Já sabiam que o equipamento tinha sido inaugurado e já estavam esperando, e com demandas muito interessantes, principalmente em relação à capacitação profissional e emprego. Eu acredito que as pessoas querem, sim, esse tipo de atividade, com exceção das pessoas em situação de dependência química. Eu acho que essas pessoas é muito difícil atrair para os nossos serviços da área da assistência social. Mas, excetuando a dependência química, pessoas que perderam emprego, que sofreram ação de despejo, mulheres que sofreram violência, que estão com seus filhos na rua, essas pessoas, elas querem uma oportunidade. É difícil, a gente sabe, é uma situação complexa, não, lidar com essas pessoas que estão acostumadas a passar o dia, a noite, enfim, pelas ruas da cidade, né? Há relatos até de gente envolvida na área de ação social, de administrações anteriores, enfim, de verdadeiras epopeias, né? Pelas ruas de Santos, para tirar as pessoas, para tentar levar as pessoas para os abrigos, para os locais mais adequados, enfim, né? A dificuldade é maior com o dependente químico mesmo, que está em situação de rua? É muito maior, a dificuldade é extrema, né? Porque o que acontece? Quando as pessoas vão para os abrigos, para os nossos acolhimentos, como a gente chama, os acolhimentos têm regras, né? Então, você tem a regra, o horário para você se alimentar, você não pode usar droga, e a pessoa que está em situação de dependência, normalmente ela não aceita a regra. Quando vem a vontade de usar, ela vai querer sair e usar, enfim. Então, ela já nem
ela já nem aceita a abordagem social. E aí tem um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde para focar nesse problema? Sim, a Secretaria tem o consultório de rua, onde ela faz essa abordagem, né? E agora ela vem com o programa CRAC, É Possível Vencer, que é prioritariamente ações na área da saúde. Dos 19 milhões, 16 milhões são voltados à área da saúde. Todo para a questão da dependência química, crack, álcool e outras drogas. Agora, existe essa coisa da terra da caridade, né? Terra da liberdade, e as pessoas, né, acabam, não diria recepcionando os habitantes de rua, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, não é? Como é a terminologia atual, né? Então tem o pessoal do Sopão, não sei se ainda existe, acho que existe ainda. Sim, né? Existe vários grupos. O grupo do Sopão, tem o pessoal da esmola, né? Do dia a dia, aquele que abre o vidro do carro, dá lá a moedinha, o outro que está passando na rua é abordado por uma pessoa em situação de rua, também dá moedinha, enfim. Algumas campanhas em governos anteriores, né? Foram iniciadas, eu entendo que mal divulgadas, né? Mal elaborados. Mal elaborados não é bem o termo. Bem elaborados, porém mal executados, mal divulgados, mal fomentados, enfim, e acabaram resultando em absolutamente nada, né, Verônica? Exatamente. Faixa na rua. Essa é uma reclamação grande do povo santista, né? O morador de rua. Mas muitas vezes o que reclama também vai e ajuda a dar esmola, dar o prato de sopa, enfim. Isso dificulta, secretário, o trabalho? A gente sabe que dar esmola é absolutamente inadequado. Mas eu entendo, não sei se a Verônica acho que concorda comigo, né, que as campanhas realizadas pelo poder público são totalmente ineficazes nesse aspecto. O que a gente pode mudar com relação a isso? Se é que a secretária concorda com o que nós estamos dizendo aqui. Não, eu concordo. Eu acho que até o papel da imprensa, o fato da gente estar aqui podendo falar, isso ajuda bastante. No dia que nós inauguramos o Centro Pop, nós lançamos uma cartilha também, onde ela coloca todos os serviços que a assistência social oferece, as atribuições de todas as políticas e ações que a população não deve fazer. Então, essa cartilha, ela está sendo entregue junto com, quando a população, a nossa equipe de abordagem, ela vai fazer a abordagem na rua, das pessoas em situação de rua, ela já vai entregando a cartilha no entorno, né? Então, bares, restaurantes, lojas, a própria população que está o munícipe. E nas escolas também tem alguma ação para divulgação? Porque a gente sabe que a criança, o estudante, ele é um agente multiplicador. Tem algum trabalho no sentido com a Secretaria de Educação para também fomentar essa informação nas escolas? Acho que através dos jovens, né, dos adolescentes, é que você consegue ou mudar ou criar uma nova cultura, né? Nós já fomos em 2 escolas, foi muito interessante o diálogo com os jovens e nós estamos abertos, estamos divulgando para as escolas nos procurarem, aquelas que têm interesse, para a gente poder fazer a campanha, enfim, com os jovens, com as crianças, né, com os adolescentes. Secretária, eu tenho uma pergunta, nós moramos numa região, a Baixada Santista é uma região litorânea, de praias, excetuando a cidade de Cubatão, né? Por conta disso, nós recebemos muitos visitantes o ano inteiro. Santos, sem receber os visitantes, tem uma densidade demográfica maior do que Tóquio, maior do que São Paulo, são praticamente 11 mil habitantes por quilômetro quadrado, a gente falando da ilha, Santos na área insular, né? Além disso, a gente tem o chuveiro de graça, o banho de graça na praia, né? Isso, acredito que seja um fator que motiva com que as pessoas venham para... Incentivo para se fixarem aqui. Sim. Então, tem alguma... Isso não acontece só em Santos, nas outras cidades da Baixada Santista também. Como a senhora vê essa situação, esse problema? E eu gostaria de saber também se existe alguma ação metropolitana, né, nesses 7 meses aí de novos governos, tem alguma ação metropolitana no sentido de trabalhar uma política para tentar diminuir um pouco esse problema? Eu acho que aqui no município tudo favorece a vinda e a permanência. Eu acho que já linkando com a pergunta anterior que eu acabei não respondendo toda, né? Você pensar, é uma cidade onde tem calor.
E calor humano também tem bastante, né? Não é à toa que o pessoal fala que o pessoal não, nosso brasão, né? Caridade e liberdade. Então, as pessoas têm a prática mesmo de dar comida, de dar o cobertor, e, aliás, várias vezes ao dia, né? Ao ponto do morador chegar e falar, não, eu não quero mais, eu já comi, porque várias vezes ele recebe a quentinha, né? Tem a questão de você tomar conta de carro, no verão tem a questão de você catar latinha, como eles dizem, né? Então tudo, e isso eles vão encarando como um trabalho mesmo, né? Por exemplo, armar barracas de praia. Quando na verdade é uma exploração, né? Exatamente. Exatamente, porque que tipo de trabalho é esse? Né? É um trabalho informal, quando chove não tem. Né? E, por exemplo, é muito comum, é frequente, praticamente diário, se tiver sol, você observar eles carregando os carrinhos de ambulante, carregando as cadeiras, né? E muitas vezes e recebendo por isso, ou então trocando, né? Às vezes por álcool, enfim, é bastante comum. E acontece muito também a questão da circulação, circular pelas cidades da região. Então, no nível metropolitano, o Condesb está discutindo e já está na fase final, inclusive já foi até customizado o termo que foi utilizado, é a questão do SIS-RU, é um sistema de identificação regional que vai envolver os 9 municípios da Baixada, de identificação da pessoa em situação de rua, para que a gente tenha a ideia de que percurso ela está fazendo e o que cada município fez com essa pessoa, para a gente não repetir as ações e para a gente poder analisar o que está faltando em cada município, o que faz a pessoa circular pelos municípios. Muito bem, eu vou arriscar aqui dizer que isso vai dar um problema daqueles. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já já. Muito bem, a gente está de volta com o painel regional, com prazer recebendo nesta edição a secretária de Ação Social aqui da Prefeitura de Santos, secretária Rosana Russo, e com a participação sempre importante da jornalista Verônica Mendrona conosco aqui. Fechamos o bloco passado, né, com a pergunta da Verônica sobre o que vem sendo feito na região, a secretária explicando aí que no Condesb vem sendo discutido e debatido esse problema de pessoas que estão em situação de rua, que moram pelas ruas aqui da cidade. E eu quero fazer uma pergunta mais direta, né, mais diretamente ao ponto, né? Existe um levantamento, existem vários levantamentos, nas gestões anteriores a gente sabia que existiam isso, nessa gestão já foi feito, né? O percentual das pessoas que ficam perambulando aqui pelas ruas da cidade de Santos e que são da cidade de Santos, secretário, ou a grande maioria continua sendo das cidades vizinhas e até de cidades do ABCD, né? Que eram simplesmente jogadas aqui por viaturas, por combis, enfim. Na madrugada, né? Durante as madrugadas, a gente sabe disso, o santista de maneira geral sabe disso. Isso acontecia muito, né, em governos passados, né? Os últimos 8 anos aconteceu um pouco mais do que nos anos anteriores, né? Mas acontecia muito. Este governo, como é que está procedendo com relação a isso, especialmente a sua área, sua secretaria? Então, nós temos relatos, hoje mesmo eu ainda ouvi de uma perua que teria deixado alguns moradores, mas é muito difícil a gente atuar se a gente não tiver a chapa desse carro, se a gente puder sempre um problema, comprovar, né? Exatamente. Alguns moradores trazem relatos para a gente também, o único jeito da gente conseguir equacionar esse problema é dialogando muito abertamente, muito claramente, com muita ética com os outros municípios, né, para que cada um consiga desenvolver ações, né, ações de reinserção social mesmo dessas pessoas. Agora, em relação ao número de pessoas que são do município de Santos, o percentual, a gente acredita que com o censo que a gente já contratou com a FIP, a gente acredita que brevemente a gente vai ter isso mapeado. Secretária, em relação a essa pesquisa da FIP, a Prefeitura contratou a FIP, que é ligada ao Departamento de Economia da USP, né? Ao custo de R$221 mil para fazer o censo da população de rua, né? O que eu achei interessante, a abordagem vai ser no mesmo dia, são várias equipes
em várias áreas da cidade. Mas eu gostaria de saber por que a prefeitura não optou por fazer uma pesquisa com os alunos das universidades. A gente tem aqui faculdade de serviço social, de economia, enfim, temos até aqui na Unisanto Unese. Por que foi feito com a FIP e não procurou uma situação, a prefeitura não buscou uma solução mais caseira, aí, aproveitando os nossos jovens, de repente dando uma bolsa, auxílio para eles? Então, nós tentamos fazer esse diálogo com a Unifesp, porque ela, em algum momento, ela ajudou em gestões passadas, não fazendo censo, né? Mas ela ajudou na interpretação dos dados. Mas, neste momento, ficava muito difícil para a Unifesp fazer, porque ela está, o calendário acadêmico dela, por causa das greves, enfim, não é o mesmo do nosso calendário, né? E nós procuramos a FIP, não foi só a FIP, nós procuramos a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, justamente pela expertise em censo com população em situação de rua. Não é fácil fazer um censo. Você tem que ter uma metodologia. E essa metodologia, ela foi desenvolvida inicialmente pela FIP. A FIP fez vários censos e a gente entende que é fundamental que a gente tenha um resultado o mais próximo da realidade possível, até para orientar a gente na implantação de políticas públicas. Entendi. E como é que é desenvolvida essa metodologia, esse trabalho? Então, as equipes saem ao mesmo tempo, mapeiam a cidade primeiro e sai todo mundo, várias equipes simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, a cidade ela é toda mapeada. Primeiro, são mapeados os pontos onde as pessoas estão mais. E aí, então, eles vêm, conversam com os técnicos para ver a quantidade de pesquisadores que eles vão colocar nas ruas. Os pesquisadores são treinados e aí, ao mesmo tempo, saem todos juntos, para evitar que no deslocamento de um morador, ele seja contado duas vezes. Isso. Agora, a partir do momento que a Secretaria, a Prefeitura, enfim, a Secretaria de Ação Social e a sua equipe, né, de trabalho, percebe, né, as pessoas do ABCD, das cidades vizinhas aqui, a cidade de Santos, enfim. O que é feito com relação a essas pessoas? Que abordagem é feita? As pessoas são reencaminhadas às suas cidades de origem? Enfim, gostaria de ouvir, porque acho que é interessante. O melhor seria que cada um cuidasse, não é, dos seus moradores. Dos seus moradores, sem dúvida nenhuma. É bem interessante essa pergunta, é importante mesmo falar disso. Nós fazemos uma série de 50 recâmbios por mês. Né? Então, em que 50 recâmbios, 50? Ou seja, reencaminhamentos de pessoas de rua para as 600 suas por ano. Exatamente. Cidades de origem. Esse recâmbio, ele é Você fez que conta? 50 Não, vezes? 50 são 600 pessoas o ano por ano. são 600 pessoas por ano. Esse recâmbio, ele é voluntário, é importante que a gente diga isso, né? Santos não tem e não vai ter a prática de colocar as pessoas compulsoriamente numa perua e deixá-las em qualquer lugar, né? Porque a gente entende que, acima de tudo, tem a questão da dignidade, da ética, e a gente gostaria de trabalhar assim com os outros municípios também. Então, é perguntado para a pessoa se ela deseja retornar, ou muitas vezes as pessoas chegam ao nosso serviço pedindo para retornar. Voluntariamente. E aí você faz... Aí elas explicam como é que elas vieram para lá em Santos? É isso que eu ia perguntar. Sim, muitas pessoas descem a imigrantes a pé. A pé? A pé. São relatos conhecidos, famosos. Muitas pessoas vêm a pé, outras pessoas vêm em busca de trabalho, outras pessoas vêm por conta das oportunidades do pré-sal, outras pessoas vêm simplesmente porque querem passear, outras porque brigaram com a família, enfim, tem várias situações. Motivos não faltam. Não, são vários motivos, vários. E esses recâmbios são feitos de que forma? É feito um contato da Secretaria de Ação Social aqui com a Secretaria dos outros municípios? Exatamente, né? Porque o que acontece? Se a gente não tiver essa questão do contato, é o recâmbio qualificado que a gente fala, nós viramos uma agência de viagem. Porque corre muito fácil entre as cidades que Santos está concedendo passagem. E aí o que acontece? Rádio peão. Exatamente. Vem, viaja, volta, vem e vai e volta e fica circulando. Viagem de graça. Exatamente, trecheiro. Então, é o recâmbio qualificado. O senhor quer ir para onde e por quê?
Não, eu sou de São Paulo, eu vim para cá, não consegui um emprego, quero ir para lá, então a gente entra em contato com a assistência social de lá, ou então a gente entra em contato com a própria família mesmo, eventualmente em casos que a gente... A maioria tem família? Ou é difícil ter essa resposta? Eu acho que a maioria tem laços familiares rompidos. Tem família, mas laços familiares rompidos. E aí, nesse caso, é com a Secretaria do Município? Secretaria do Município. Muitas vezes a gente ainda faz a tentativa com a família também. Secretária, a senhora tocou num assunto interessante dessa questão que muita gente vem em busca das oportunidades do pré-sal, né? Que o pré-sal, na minha visão até agora, só aumentou o preço dos imóveis aqui da nossa região. Na prática, realmente, a gente já começa a ficar um pouco em dúvida se isso realmente vai virar ou não. Em todo caso, vamos dar mais um crédito. E essa semana, né, semana passada, nós vimos a notícia que Santos é a 6ª cidade no Brasil, no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, e a 3ª cidade no Estado, né? Essa notícia percorreu aí o Brasil inteiro. De alguma forma, isso pode motivar, ser mais um fator para motivar as pessoas para virem para a nossa cidade? Isso também pode se tornar um transtorno em certo ponto? Como que a senhora vê essa situação? E uma outra coisa, a gente fala aí dos bons índices da nossa cidade, mas é bom lembrar que Santos é uma cidade cara, então, de um outro lado também, vai se tornando uma cidade excludente, que a gente sabe que o custo de vida em Santos é bem alto, né? Quem mora aqui sabe que é bem alto, né? Principalmente em relação agora, a gente está vendo de uns anos para cá, os imóveis em Santos e todo o litoral. Mas Santos mais ainda, alimentação, tudo caro. Como que a senhora vê, como trabalhar essas notícias, essa situação? A gente tem que fazer um intervalo, viu, secretária? Perfeito. A senhora vai pensar durante alguns minutinhos, rapidamente, né? E na volta, então, a secretária Rosana Russo responde a essa questão levantada pela Verônica Mendonça. Já, já. De volta com o terceiro e último bloco do painel regional, que com prazer recebe a secretária de Assistência Social aqui de Santos, secretária Rosana Russo, e conta com a participação sempre importante da jornalista Verônica Mendonça. Verônica deixou uma pergunta para a secretária responder rapidamente, para resumir, Verônica, tratava-se... Não, dessa questão que a nossa cidade está no terceiro lugar, lugar, tem um IDH excelente aí, na 3ª cidade no estado, a 3ª cidade no estado, a 6ª no Brasil, né? E o outro lado é que a nossa cidade tem um custo de vida alto, né? Quem mora aqui sabe disso. Então, essas notícias aí muito positivas não podem gerar aí uma demanda de pessoas que vendo em Santos aí uma oportunidade boa para se ver e depois dar trabalho para a sua secretaria? Sim, nós fizemos um levantamento sobre o motivo das pessoas virem para cá e várias pessoas falaram da questão do emprego e do pré-sal. O que acontece é que Santos, como você falou muito bem, tem um alto custo habitacional. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, morar num cortiço, num quarto, sem banheiro e sem cozinha, custa R$450. Então, você imagina, se você arruma um emprego, ganha um salário mínimo, como que você vai sustentar a sua família? Ou mesmo você se sustentar, mesmo sendo sozinho, né? Porque você vai ter que arcar com alimentação, vestuário, enfim, uma série de questões mesmo de sobrevivência. Então, é muito difícil. Nós recebemos na assistência social, e isso é específico da assistência social, agora, o que eu vou falar. Pessoas que foram despejadas, pessoas que perderam o emprego, não conseguem pagar o aluguel, mulheres, famílias com os filhos que vão para as ruas por conta da questão habitacional. Nossa, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, muito grande. Para essas pessoas, nós temos um programa de locação social. Então, quando a pessoa está em situação de rua, o município tem, nesses casos, né, a questão da locação social. Então, a gente, por mês, é um valor, né, para ajudar no aluguel. E nós temos o programa Fênix também, que é um programa de inserção profissional. Nós temos parceiros, que são entidades, e nós temos 100 vagas no mercado de trabalho. Entendi. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, tem um projeto chamado Destinação Criança, né, que prevê o abatimento no imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, que foi um projeto criado pelos Conselhos Municipais de Crianças e Adolescentes. Nesse período que ele foi criado, acho que já tem uns 9 anos, né, esse programa, tem tido êxito esse programa? Como que tem sido o resultado dele? Sim, é um programa que tem êxito, mas a questão é que você tem que fazer uma campanha constante,
né, para você mobilizar a sociedade ou as empresas nessa doação. Entendi. E as cidades que a prefeitura fiscaliza, uma outra questão, a prefeitura, a secretaria tem convênios com muitas entidades do nosso município. Isso. Vocês fiscalizam esse trabalho para saber se as atividades estão sendo realizadas? Como que é feita essa interface da secretaria com as entidades? Sim, nós temos uma sessão de monitoramento, então nós monitoramos constantemente, mensalmente, as entidades conveniadas. E além disso, as entidades, para serem conveniadas com assistência social, elas precisam ter inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. E o Conselho também fiscaliza. Entendi. Eu queria rapidamente só voltar uma questãozinha importante com relação às pessoas que moram pelas ruas aqui da cidade, pessoas em situação de rua. Os agentes da secretaria, as pessoas ligadas à sua secretaria, abordam essas pessoas, procuram levá-las aos locais mais adequados, enfim, não é? Para que elas possam passar ao dia, para que elas possam até dormir, não é? Em locais melhores, enfim. Caso a pessoa se recuse a ir, constitucionalmente, ela está protegida? Ela pode habitar a rua da cidade, pode. Qualquer ponto que seja, pode? Pode. Não há como tirá-la de maneira nenhuma. A pessoa quer ficar na rua, ela vai ficar. Ela vai ficar. Seja onde que ponto for, na Praça Independência, Praça Mauá, onde for. Então, o que a gente precisa pensar na questão do código de posturas, né? Como a pessoa está habitando a rua, né? Que uso que ela não pode fazer uma cabana na rua, por exemplo, né? Isso a gente tem feito ações, né? Com a própria, com outras secretarias, inclusive a própria CET, mas a pessoa tem a liberdade de optar por ficar na rua, sim. Muito bem. Eu trouxe aqui um dado curioso, que, título de curiosidade, o do Bolsa Família, né? A região da Baixada Santista, 58.897 famílias recebem na nossa região o benefício do Bolsa Família. E até julho desse ano já foram distribuídos R$ 8.416.000. Santos, Guarujá é a líder no número de famílias aqui, com 16.558 famílias. Santos a curiosidade é que Santos vem em quarto lugar, mas ela é a quinta na fatia regional, no volume de recursos, né? Porque também tem a ver com o perfil da família, né? E a Secretaria tem melhorado os cadastros? Como tem sido feito esse trabalho? Sim, nós temos um alto índice de focalização, que quer dizer o quê? Que aqueles que têm que estar no Bolsa Família estão. Nós temos um alto índice de acompanhamento, de condicionalidades, que é de saúde, todos os índices acima da média. Nós temos um trabalho bastante meticuloso, bastante minucioso, no sentido de fazer o cadastramento, a revalidação do cadastro, o recadastramento dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, perfil Bolsa Família. Eu vi que até julho nossa cidade tem 6.994 famílias, aí, segundo os dados do Ministério, que é a Prefeitura que repassa, né, os dados. 6.994 famílias em Santos que recebem o benefício. Isso mesmo, perfil Bolsa Família, isso mesmo. Secretária, aproveitando os minutinhos finais aqui dessa edição do Painel Regional, eu queria falar um pouquinho também sobre uma outra questão bastante curiosa aqui para a gente, né? A questão dos carrinheiros, né? Aqui na cidade. Como é que a Secretaria, como é que a sua gestão vem abordando aí essa situação dos carrinheiros? Em que situação se encontram os carrinheiros? Como é que eles são considerados, avaliados dentro do governo, enfim? Então, recentemente, semana passada, nós fizemos o recadastramento dos carrinheiros. Né? O que eu entendo, sob o meu ponto de vista, a questão dos carrinheiros é uma questão intersetorial. Porque se você for pensar, a questão da reciclagem, né, do trabalho com o material reciclado, eu entendo que isso envolve o meio ambiente, a questão de fiscalização dos carrinhos, porque os carrinhos eles são cadastrados e tudo, tem, né, as identificações e tudo. É uma questão da CET. O carrinheiro, se ele estiver em situação de rua, ele é uma questão da assistência social e tem toda a questão também de saúde. Né? Então, na própria situação de recadastramento, 2 carrinheiros eles foram emergencialmente para o pronto-socorro. Nossa, no recadastramento? No recadastramento.
pressão alta e diabetes, porque uma série de ações, não só de assistência social, mas uma série de ações da saúde, da CET. Então, eu entendo que essa situação, todas as situações complexas do município, elas são intersetoriais. Eu acredito que nós estamos numa configuração, numa estruturação de sociedade tão complexa que nenhuma política vai dar conta de nenhum problema grave sozinha. Eu acho que nessa questão da população de rua, o que nos cabe pensar enquanto sociedade é o que faz o Brasil ser o maior consumidor de crack do mundo e o segundo em cocaína. Secretária, para fechar aqui, a gente está no minutinho final do programa, o prefeito Paulo Alexandre vem pilotando e me parece que vem obtendo bons resultados, né? O programa Viva o Bairro, né? A senhora, evidentemente, vem participando de todas essas visitas que o prefeito vem promovendo, com o secretário de todos os bairros. Rapidamente, assim, 30 segundinhos, né? O que é que deu para apurar aí de mais interessante na sua área? Então, na minha área, eu acho que são questões que a gente já esperava mesmo. As pessoas pedem equipamentos, né, principalmente o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, porque elas entendem que é um equipamento valioso, não só no sentido de benefícios e transferência de renda. As pessoas procuram muito no sentido do diálogo, do trabalho com as famílias. E isso é um avanço. As pessoas querem ser ouvidas, precisam ser escutadas, precisa ser trabalhadas as questões do relacionamento familiar. As pessoas pedem muito também a questão de cursos para os jovens, em que oportunidade nós estamos dando enquanto sociedade para esses jovens, e a gente sabe o quanto isso é difícil e quanto isso é determinante numa sociedade. Para que ela não entre num caminho ruim. Exatamente, que a gente consiga direcionar bem os nossos jovens. Muito bem. Secretária, encerrando aqui o painel regional, foi um prazer recebê-la aqui. Espero que volte outras oportunidades para a gente falar da área, da evolução do seu trabalho, da cidade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Verônica, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a você que acompanha a gente. O painel regional fica por aqui. Você fica com a programação normal aí da TV Santa Cecília na sequência. E lembrando sempre, 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro do dia com o painel Debates. Tchau, obrigado.